Minha vida seguia um ritmo comum de rotina e reportagens. Nada no meu trabalho como jornalista investigativo me preparou para o que estava prestes a acontecer. Passei anos lidando com casos de corrupção, acidentes e crimes comuns. Mas então recebi a carta. Não havia remetente nem pistas de quem a enviou. Quando abri o envelope amarelado, as palavras dentro me causaram um frio na espinha. Estavam escritas com uma caneta borrada, como se a pessoa que as escreveu estivesse com pressa ou nervosa demais. Daniel, você precisa ir até Serra Negra. É urgente. Pessoas estão desaparecendo e ninguém está falando sobre isso. Um amigo. A assinatura parecia familiar. O único que costumava se referir a mim como amigo dessa maneira era Ricardo, meu amigo de infância e colega jornalista. Mas Ricardo estava desaparecido há 3 anos, o que tornava tudo ainda mais estranho. Lembro bem do dia em que ele sumiu. Ele havia falado vagamente sobre investigar casos misteriosos em cidades pequenas, lugares esquecidos no interior do Brasil. Quando Ricardo desapareceu, pensei que ele simplesmente tinha escolhido largar tudo e começar de novo, como às vezes falava em momentos de cansaço. Mas de alguma forma eu sempre soube que havia algo mais. A carta me trazia de volta esse sentimento inquietante. Passei semanas tentando ignorá-la, pensando que era algum tipo de engano ou brincadeira de mau gosto, mas não conseguia tirá-la da cabeça. O nome da cidade, Serra Negra, ficou ressoando em minha mente. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar, mas a cada pesquisa que fazia, encontrava menos respostas. Era como se Serra Negra estivesse fora do radar do resto do país. Então decidi ir. Cheguei à rodoviária de São Paulo com a carta dobrada dentro do bolso da minha jaqueta e uma sensação estranha de que algo muito errado me esperava. Comprei uma passagem para Serra Negra, um destino que mal aparecia nos guias. Uma cidade pequena, escondida no interior. Durante a viagem, a paisagem mudava drasticamente. O céu parecia mais pesado, as nuvens mais espessas. As montanhas que cercavam o caminho davam a impressão de que a cidade estava isolada, como se o próprio lugar estivesse afastado do mundo real. A cada quilômetro que o ônibus avançava, o ar ficava mais abafado, como se fosse difícil respirar. Quando finalmente avistei Serra Negra, compreendi o que a carta queria dizer. A cidade parecia estar parada no tempo. As construções eram antigas, muitas delas mal conservadas. As poucas pessoas nas ruas caminhavam cabisbaixas e o silêncio era perturbador. Assim que desci do ônibus, percebi que não estava sozinho. Não era uma presença física. Era como se algo estivesse à espreita, me observando à distância. Eu estava acostumado a situações de perigo nas minhas investigações, mas aquilo era diferente. Não era medo de algo tangível, mas de uma presença invisível, algo impossível de identificar. Desde o momento em que desci do ônibus em Serra Negra, algo não parecia certo. A cidade, envolta pelas montanhas e com seus céus permanentemente cinzentos, tinha um ar sufocante. Não era só o clima. Era como se o lugar inteiro estivesse saturado por uma energia pesada, quase palpável. Eu me sentia observado desde o início. Recebi a carta semanas atrás, assinada apenas como um amigo. Aquele amigo parecia saber muito sobre os desaparecimentos. Na carta, ele mencionava lugares que nunca ouvi falar, como o cemitério de São Lázaro, e dizia que os desaparecimentos não eram acidentes, mas sacrifícios, seja lá o que isso significasse. As primeiras conversas que tive com os moradores foram frustrantes. Todos me evitavam ou olhavam com desconfiança, como se eu fosse o próximo a desaparecer se continuasse perguntando. Cheguei a pensar em desistir. Porém, uma senhora de cabelos grisalhos, Dona Celina, finalmente me deu algo para trabalhar. Coisas antigas. Não se mexe com elas, ela me disse enquanto acendia uma vela. Seus olhos, sômbrios e cansados, pareciam ver mais do que revelavam. Mas ela se recusou a falar mais. Antes de fechar a porta na minha cara, soltou um sussurro. Você não é o primeiro a perguntar, mas talvez seja o último. Aquela frase me assombrava a cada passo que eu dava. Eu sabia que não estava sozinho. Sentia isso. Nas noites que me aventurei até o cemitério de São Lázaro, as sombras pareciam mais espessas, os ruídos à minha volta mais intensos. Havia algo ali, algo que eu não conseguia ver, mas que estava presente. Gritos? Talvez. Sussurros? Definitivamente. Mas toda vez que eu tentava encontrar a fonte, não via nada.
Apenas as lápides envelhecidas, algumas tão antigas que os nomes já haviam sido apagados pelo tempo. Foi então que conheci Gelivaldo, coveiro do cemitério. Ele era diferente dos outros. Não tinha medo de falar sobre o lugar, mas tinha uma regra clara. Eu saio antes da meia-noite e você devia fazer o mesmo. Gelivaldo contou histórias que fariam qualquer cético reconsiderar. Ele falava sobre vozes vindas das tumbas, gritos que pareciam ser de pessoas vivas e um tipo de escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. Gelivaldo falava sobre a escuridão como se fosse algo vivo. Não é o tipo de escuridão que vem quando o sol se põe, ele me disse uma noite, enquanto ajustava as ferramentas de seu trabalho. É o tipo que parece observar você. Aquele silêncio que não é realmente silêncio, entende? E eu entendia. Sentia isso sempre que me aproximava do cemitério de São Lázaro. Eu não conseguia parar de pensar no que ele disse, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim, talvez uma curiosidade masoquista, continuava me puxando para aquele lugar. Toda vez que ia lá, sentia como se estivesse me aproximando de algo. Mas de quê? Não sabia ainda. Uma noite, decidi voltar ao cemitério depois da meia-noite. Contra todos os avisos, incluindo o meu próprio instinto, eu precisava ver o que realmente acontecia naquele lugar àquelas horas. Estava cansado de sussurros e histórias pela metade. Queria respostas. Caminhei sozinho pelas ruas vazias de Serra Negra e a cada passo que eu dava em direção ao cemitério, o ar ficava mais denso, como se eu estivesse entrando em um lugar proibido. Quando passei pelos grandes portões de ferro do cemitério de São Lázaro, senti imediatamente um peso em meus ombros. Uma brisa gelada, cortante, desceu pelas minhas costas e os sons ao redor pareciam abafados, como se o próprio ambiente estivesse me sufocando. As lápides antigas estavam lá erguidas como guardiãs de segredos perdidos e a escuridão se espalhava entre elas espessa e impenetrável. Foi então que ouvi. Não era um grito, mas algo muito pior. Era um som baixo, grave, que parecia vir de dentro da terra. Meus olhos tentaram penetrar a escuridão, mas não consegui ver nada. Ainda assim, o som continuava. Eram vozes, murmúrios, ouvi risos também. Risos que não tinham nada de humano. Naquele momento, o medo começou a tomar conta de mim, e a pergunta que me perseguia há dias ecoou na minha mente. Será que eu estava lidando com algo que ia além do que podia compreender? Parei por um instante e pensei em voltar, mas então vi uma luz no meio do cemitério. Era fraca, tremeluzente, como se alguém estivesse ali com uma lanterna. Contra todo o bom senso, segui a luz. Me aproximei devagar, tentando manter o controle sobre a minha respiração, que já estava descompassada. Cada passo me fazia sentir mais desconectado do mundo ao meu redor, como se o cemitério estivesse me engolindo. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, percebi que não havia ninguém segurando a lanterna. A luz estava apenas ali, suspensa no ar. Mas de onde vinha? Por que estava ali? E então eu ouvi de novo, não um murmúrio desta vez, mas uma voz clara, direta e angustiante. Daniel. Congelado, demorei alguns segundos para processar que era o meu nome sendo chamado. Meus olhos se arregalaram e meus pés ficaram presos ao chão. A voz era familiar, mas havia algo errado nela, algo distorcido. Lentamente, virei o corpo em direção ao som, meu coração batendo violentamente contra o peito. O que vi me deixou sem ar. Era Ricardo. Ou melhor, algo que parecia ser Ricardo. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e inexpressivos. Ele parecia sair de dentro de uma tumba, com a pele esticada sobre ossos finos, como se estivesse no limiar entre a vida e a morte. Mas não era apenas sua aparência que me aterrorizava. Era o fato de que ele não deveria estar ali. Ricardo havia desaparecido há 3 anos. Eu fui ao enterro dele. Eu vi seu corpo ser baixado no caixão. Você não devia ter vindo aqui, Daniel, ele disse. Sua voz carregada de algo sinistro, algo que não era mais humano. Queria correr. Minhas pernas não obedeciam. Era como se eu estivesse preso ao chão por uma força invisível. Ricardo começou a se aproximar e a luz ao nosso redor diminuiu. Era como se a escuridão estivesse tomando conta, sugando tudo ao nosso redor, e eu não tinha para onde ir. Eles estão esperando por você, ele disse, e então estendeu a mão na minha direção, os dedos longos e descarnados tremendo levemente. Num esforço desesperado, finalmente consegui me mover. Dei alguns passos para trás, tropeçando nas pedras do cemitério, meus olhos fixos na figura que uma vez foi meu amigo.
Quando finalmente consegui virar e correr, o som ao meu redor parecia mudar. Era como se o próprio ar estivesse se distorcendo, como se eu estivesse atravessando de volta para outra realidade. Corri sem parar até os portões do cemitério, onde por um breve momento olhei para trás. A escuridão parecia pulsar, mas Ricardo, ele não estava mais lá. A luz havia sumido. Tudo o que restava era o som abafado dos meus passos no cascalho, ecoando no silêncio esmagador da noite. Corri o mais rápido que pude pelas ruas desertas de Serra Negra, o som dos meus passos ressoando nas pedras irregulares. Meu coração ainda batia descontroladamente e meus pensamentos estavam em completo caos. Ricardo, aquilo que eu vi no cemitério não podia ser real. Mas ao mesmo tempo não havia como negar que a figura que me chamou pelo nome, que saiu daquela tumba, era ele. Aquele era meu amigo, ou pelo menos algo que se parecia com ele. Cheguei à pousada onde estava hospedado, uma construção antiga com madeira rangente e corredores que sempre pareciam mais escuros do que deviam. Tranquei a porta do quarto e me sentei na beirada da cama, tentando controlar a respiração. Minha mente insistia em voltar para a imagem de Ricardo, seus olhos vazios, a pele quase translúcida e aquelas palavras: "Eles estão esperando por você." Quem eram eles? E por que estavam esperando? Não consegui dormir naquela noite. O cemitério, a escuridão, o estranho aparecimento de Ricardo, tudo isso rodava na minha cabeça. Pensei em ir embora, abandonar tudo e esquecer o que tinha visto. Mas algo em mim não podia fazer isso. Havia um nó de medo, sim, mas também de curiosidade. E acima de tudo, eu precisava de respostas. Ricardo era meu amigo de infância e eu devia a ele descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, resolvi confrontar Gelivaldo, o coveiro. Se havia alguém que sabia o que realmente acontecia naquele cemitério, era ele. Voltei ao cemitério de São Lázaro durante o dia, tentando não me deixar intimidar pelo ambiente agora mais silencioso e aparentemente inofensivo à luz do sol. Encontrei Gelivaldo sentado em um banco de pedra, encostado em uma das árvores retorcidas que cercavam o local. "Eu vi ele, Gelivaldo", falei sem rodeios. "Eu vi o Ricardo." Ele me olhou com os olhos semicerrados, como se já esperasse por isso, mas não demonstrou surpresa. Ficou em silêncio por um momento antes de murmurar: "Eu avisei que tinha coisas que você não devia mexer, Daniel." Que coisas são essas? Eu estava perdendo a paciência. Ricardo está morto. Como é que ele apareceu para mim? Gelivaldo suspirou pesadamente e me olhou com uma expressão sombria. "O que você viu não era o Ricardo. Pelo menos, não o Ricardo que você conhecia." Ele coçou a barba, pensativo. "Esse cemitério tem histórias, muitas histórias, mas a que você está atrás é a mais perigosa." Gelivaldo contou uma história que eu jamais esqueceria. Há mais de um século, antes mesmo de a cidade ser oficialmente fundada, existia uma seita. Eles acreditavam que podiam alcançar a imortalidade através de rituais que envolviam sacrifícios humanos. Os cemitérios eram considerados portais, lugares onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais fino. E, no cemitério de São Lázaro, o local mais antigo da região, essa seita realizava seus rituais. Seus membros desapareceram com o tempo, mas a lenda dizia que eles nunca foram realmente embora. Eles tinham encontrado uma maneira de existir entre os dois mundos, e é por isso que seus corpos nunca foram encontrados. Gelivaldo me contou que ao longo dos anos, pessoas desapareciam da mesma forma que Ricardo. Elas eram atraídas para o cemitério por algo, uma conexão, uma dívida do passado ou simplesmente pela curiosidade, e uma vez lá elas nunca mais saíam da mesma maneira. "Você acha que Ricardo foi uma dessas pessoas?" Perguntei, tentando ligar os pontos. Gelivaldo assentiu lentamente. "Ele não é o único, e agora eles sabem quem você é." Minhas mãos começaram a suar. "Quem são eles?" Ele apenas me encarou por um momento antes de responder. "Os que controlam as almas perdidas. Aqueles que têm o poder de decidir quem pode cruzar o limiar. Você está em perigo, Daniel. Eles virão atrás de você porque você já viu o que não deveria." As palavras de Gelivaldo pesaram em mim como uma sentença de morte. Eu não queria acreditar, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido de um jeito aterrorizante. Ricardo, os desaparecimentos, o silêncio dos moradores. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas estavam tão aterrorizados quanto eu. Gelivaldo me deu um último aviso. A única maneira de se livrar deles é encontrar o que a seita deixou para trás.
Algo foi enterrado no cemitério, um objeto que conecta eles a este mundo. Destrua isso e talvez você tenha uma chance. Novo desafio, eu não tinha escolha. Tinha que voltar ao cemitério de São Lázaro, enfrentar o que quer que estivesse me esperando e encontrar esse objeto. Talvez fosse a única maneira de encerrar o que Ricardo começou e me salvar de um destino pior que a morte. Mas o que Gelivaldo não me contou, ou talvez ele mesmo não soubesse, é que a escuridão que ronda o cemitério tem suas próprias regras. E as almas presas entre os mundos, aquelas que Ricardo mencionou, não são as únicas entidades interessadas em mim. Eu sabia que voltar ao cemitério de São Lázaro poderia ser a última coisa que eu faria, mas ao mesmo tempo era a única chance de encerrar o pesadelo em que havia mergulhado. As palavras de Gelivaldo ecoavam na minha mente. A única maneira de se livrar deles é encontrar o que a seita deixou para trás. O problema era que eu não fazia ideia do que deveria procurar. Um objeto, ele disse. Mas que tipo de objeto? Com a mochila nas costas e uma lanterna na mão, eu me preparei para o confronto final. O sol já estava se pondo quando saí da pousada. As ruas de Serra Negra estavam tão desertas quanto no dia em que cheguei, mas agora eu entendi o motivo. As pessoas sabiam do que estavam fugindo. Elas se trancavam em suas asas à noite, fingindo que, ignorando o mal, ele não se voltaria contra elas. Mas eu não tinha essa escolha. Se eu não enfrentasse o que estivesse lá, talvez desaparecesse como Ricardo. Ou pior. Quando cheguei ao cemitério, a escuridão já havia tomado conta. A atmosfera estava diferente daquela tarde, quase como se o lugar estivesse vivo. O portão rangeu quando o abri e uma brisa gélida me envolveu, carregando consigo o cheiro acre de terra molhada e folhas apodrecidas. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som das minhas botas contra o cascalho. Comecei a caminhar por entre as lápides, meus olhos escaneando cada detalhe à minha volta. Eu não tinha um plano claro. Tudo que sabia era que algo havia sido enterrado ali, um artefato deixado pelos membros da seita. Enquanto avançava, as histórias de Gelivaldo sobre os rituais de sacrifício e imortalidade pareciam ganhar vida em minha mente. Seria possível que, séculos depois, algo dessas práticas ainda estivesse presente, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos? De repente, a lanterna começou a piscar e o medo tomou conta de mim. Olhei ao redor, tentando controlar o pânico, mas foi impossível. A escuridão ao meu redor parecia mais densa, como se estivesse se movendo, observando, esperando. Ouvi novamente o som. Não, os sons. Murmúrios abafados, como vozes que vinham debaixo da terra. O mesmo som que ouvi na noite anterior. Mas dessa vez era mais forte, mais claro. Continuei andando, passando por túmulos antigos, cada um com inscrições apagadas pelo tempo. Eu não sabia exatamente onde procurar, mas o cemitério parecia estar me guiando, como se houvesse um caminho invisível traçado para mim. Foi então que vi algo. Um mausoléu mais afastado, um pouco maior e mais imponente do que os outros, que eu não havia notado antes. Seus portões de ferro estavam cobertos por uma camada grossa de ferrugem, e a vegetação rasteira crescia ao seu redor. Havia algo nele, uma energia, uma sensação de desconforto que eu não conseguia ignorar. Me aproximei e, com dificuldade, forcei os portões a se abrirem. O som do metal rangendo ecoou no cemitério, e por um momento tudo ao meu redor pareceu ficar em silêncio. Respirei fundo e entrei. O interior do mausoléu estava escuro, e a lanterna que segurava emitia apenas um feixe fraco de luz trêmula. No centro do chão de pedra havia uma laje com inscrições gravadas em latim. Abaixo dela eu sabia algo estava escondido. Comecei a escavar ao redor da laje, usando as mãos e o que encontrava no chão. A terra era fria e úmida, quase como se estivesse viva. Meus dedos tremiam, mas continuei, cavando cada vez mais fundo. Então, senti algo. Algo duro e sólido. Meus dedos tocaram uma superfície áspera, e quando limpei a terra vi um pequeno baú de madeira, antigo e carcomido pelo tempo. Eu sabia que tinha encontrado o que estava procurando. O baú era pequeno, do tamanho de um livro, mas exalava uma energia perturbadora. Meus dedos estavam sujos de terra, mas ainda assim eu abri, ansioso e aterrorizado com o que encontraria. Dentro havia um objeto estranho. Uma pequena estatueta esculpida em algum tipo de pedra negra e polida, que emitia um brilho fraco sob a luz da lanterna. A figura era deformada, uma representação grotesca de algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse uma figura humana,
ou algo que uma vez foi humano. Mas o mais perturbador era que, enquanto a observava, senti como se ela estivesse me olhando de volta. De repente, o ar ao meu redor começou a mudar. A temperatura despencou e uma névoa espessa começou a se formar dentro do mausoléu. Eu ouvi de novo. As vozes, dessa vez eram claras e nítidas e vinham de todos os lados. Murmúrios, sussurros, gritos abafados, tudo ao mesmo tempo. Era como se as almas das vítimas da seita estivessem ali, presas, me observando. Meu coração batia forte, mas de alguma forma eu sabia o que tinha que fazer. Peguei a estatueta com as duas mãos, sentindo seu peso frio contra minha pele. Havia uma força invisível resistindo, quase como se o próprio objeto estivesse tentando impedir que eu destruísse. Lutei contra essa sensação e, com um grito de desespero, joguei a estatueta contra o chão de pedra com toda a força que consegui reunir. O som do impacto reverberou por todo o mausoléu e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O ar estava imóvel. A estatueta havia se partido em pedaços e, por um instante, pensei que tudo havia acabado. Mas então as vozes voltaram, mais altas, mais furiosas. As sombras ao meu redor começaram a se mover novamente, se distorcendo, se alongando. Algo estava errado. Algo terrivelmente errado. O que eu havia libertado? Eu não sabia, mas tinha certeza de que não era paz. As sombras ao meu redor pareciam ganhar vida própria, se contorcendo e mudando de forma, como se estivessem sendo controladas por algo mais profundo, mais maligno. O mausoléu, que antes era um espaço limitado e claustrofóbico, parecia se expandir, engolindo o mundo ao meu redor. As vozes não paravam, elas gritavam agora. E não eram mais apenas sussurros de lamento, mas gritos de raiva e fúria. Senti o chão tremer sob meus pés, como se algo estivesse tentando romper a barreira entre o que eu podia ver e o que eu nunca deveria ter descoberto. Tentei correr, mas meus pés estavam presos, como se uma força invisível me mantivesse ancorado no lugar. Olhei para o chão onde a estatueta quebrada estava, mas os pedaços tinham desaparecido, absorvidos pela escuridão que agora tomava conta de tudo. Foi então que senti uma presença. No início, pensei que fosse a mesma sensação de ser observado, mas não. Isso era diferente. Algo estava aqui comigo, algo real, algo que existia além dos sussurros e das sombras. Não precisei me virar para saber quem era. A presença era tão familiar quanto aterrorizante. Daniel. A voz de Ricardo soou novamente, mas desta vez mais próxima, mais concreta. Eu não podia mais ignorá-lo. Virei-me lentamente e ali estava ele. Ou o que restava dele. Ricardo. Ou aquela coisa que parecia com ele, estava de pé no meio do mausoléu, seus olhos vazios me encarando com uma intensidade que me fez estremecer. Mas agora, havia algo diferente nele. Sua pele, antes translúcida, parecia ter se deteriorado ainda mais, como se estivesse se decompondo diante dos meus olhos. Mas ele não estava sozinho. Outras figuras começaram a emergir da escuridão ao seu redor. Eram eles, as vítimas da seita, as almas que nunca encontraram descanso. Cada uma delas deformada, aprisionada entre o que um dia foram e o que se tornaram. Você não devia ter vindo. Ricardo disse, sua voz distorcida, ecoando pelas paredes do mausoléu. Eu precisava saber o que aconteceu com você. Minha voz saiu trêmula, cheia de medo, mas ainda assim firme. Eu precisava encontrar respostas. Ricardo deu um passo à frente e o ar ao meu redor ficou mais pesado, como se o próprio espaço estivesse sendo comprimido pela sua presença. Respostas? Você não entende, Daniel. Não há respostas aqui. Apenas o vazio e a eternidade. Enquanto ele falava, as outras figuras começaram a se mover. Seus corpos eram quase translúcidos, sombras de quem um dia foram. Cada um deles parecia preso ao chão, como se não pudessem mais escapar daquele lugar. Suas bocas se moviam, mas não emitiam sons. E foi aí que eu entendi. Eu não tinha libertado essas almas. Eu as havia condenado a algo muito pior. O cemitério não era apenas um lugar de repouso. Era uma prisão, um lugar onde as almas das vítimas da seita estavam presas para sempre, mantendo o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. E ao destruir a estatueta, eu havia quebrado esse equilíbrio. O que você fez? Ricardo perguntou, sua voz um sussurro carregado de dor. Eu achei que destruir isso, destruir o objeto, traria paz. Eu gritei, mas a culpa já estava me esmagando. Ricardo deu um passo mais perto, e os outros fantasmas o seguiram. Não há paz. Nunca houve. O que você fez? Você abriu a porta para eles. De repente, um som ensurdecedor encheu o mausoléu.
Era como se o próprio ar estivesse sendo rasgado e as sombras ao meu redor começaram a se mover freneticamente, dançando em padrões erráticos. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Era impossível respirar, impossível pensar. O mundo à minha volta estava desmoronando e eu estava no centro de tudo. Eles vêm para buscar o que é deles, Ricardo disse, sua voz agora quase irreconhecível. Quem? Perguntei sem fôlego, enquanto lutava para me manter de pé. Ricardo olhou para mim com um olhar que me gelou até os ossos. Aqueles que controlam o vazio. Aqueles que nunca deveriam ter sido despertados. Você abriu a porta, Daniel. E agora, eles vêm. Antes que eu pudesse processar o que ele havia dito, o chão abaixo de mim começou a rachar. As sombras começaram a se esticar, a se enroscar ao meu redor como serpentes, me puxando para baixo. Eu lutei, tentei me libertar, mas a força era imensa, irresistível. O cemitério, o mausoléu, o próprio ar estavam se desintegrando em trevas puras. No último segundo, quando as sombras estavam prestes a me engolir por completo, ouvi a voz de Ricardo uma última vez, agora carregada de algo quase humano, quase triste. Desculpe, Daniel. Eles vêm para todos nós. E então, tudo desapareceu. Quando acordei, meus olhos se ajustaram à luz pálida que atravessava as cortinas brancas do quarto de hospital. Minhas mãos tremiam levemente, e o barulho distante de máquinas monitorando meus sinais vitais me trazia de volta à realidade. Mas o que era a realidade agora? Eu não tinha certeza. Meus últimos dias em Serra Negra eram uma névoa de confusão e terror. Tentando me sentar, senti uma pontada aguda na cabeça, como se algo estivesse faltando. Memórias vinham em flashes, sombras se movendo, a voz de Ricardo, a estatueta. A estatueta. Lembrei-me dela sendo destruída, da escuridão me engolindo, mas depois, nada. Era como se o mundo ao meu redor tivesse desmoronado e agora eu estava de volta à superfície. Mas a que custo? Uma enfermeira entrou no quarto e sua expressão indicava surpresa ao me ver acordado. Você está consciente? Que milagre, ela sussurrou. Perguntei quanto tempo eu havia estado ali. 5 dias. Respondeu ela, sua voz tingida de alívio. Encontraram você desacordado na estrada, fora da cidade. Ninguém sabe como você chegou lá. Minha mente girava. Eu estava fora da cidade? Como? Tentei lembrar do que aconteceu depois de ter sido arrastado pelas sombras no mausoléu, mas minha mente estava em branco. Perguntei sobre Serra Negra, sobre os desaparecimentos. A enfermeira me olhou com uma mistura de confusão e desconforto. Serra Negra. Nunca ouvi falar. Ela balançou a cabeça. A única cidade próxima de onde te encontraram é uma vila pequena e desabitada. Ninguém vive lá há anos. Meu coração parou por um segundo. O quê? Eu sabia que a cidade existia. Tinha estado lá, falado com as pessoas e investigado os desaparecimentos. Mas agora era como se Serra Negra nunca tivesse existido. As autoridades, a polícia, ninguém parecia saber do lugar. Quando finalmente recebi alta, decidi procurar por respostas. Pesquisei em arquivos, bibliotecas, jornais antigos, tudo que pudesse me dar pistas sobre Serra Negra e seus habitantes. Mas não havia nada. Nenhuma menção aos desaparecimentos, à seita, ao cemitério de São Lázaro. Era como se a cidade tivesse sido apagada da história. Mas o mais perturbador de tudo era Ricardo. Eu pesquisei seu nome, tentando encontrar qualquer registro de sua existência, de sua vida ou desaparecimento, mas não encontrei nada. Não havia certidões de nascimento, nem de óbito, nem menções em notícias antigas. Era como se ele nunca tivesse existido. Com o passar dos meses, as memórias daquele cemitério e da voz de Ricardo começaram a se desvanecer, como um sonho que lentamente se apaga ao acordar. Mas havia uma coisa que não me deixava em paz. Toda noite antes de dormir eu ouvia. Não eram sussurros, mas uma respiração pesada, lenta e constante, como se alguém estivesse me observando de perto. Quando abri os olhos, o quarto estava vazio, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Nunca mais estive sozinho desde aquele dia. E uma noite, a mesma voz que me atormentava no mausoléu ecoou pela minha mente, mais clara do que nunca. Eles ainda estão esperando por você, Lucas. Sempre estarão. Eu não sabia se era a culpa por ter aberto a porta que deveria ter permanecido fechada ou se algo muito mais sinistro agora me seguia. Mas uma coisa era certa. O mistério nunca foi resolvido. Se você chegou até aqui, é porque ama boas histórias de terror. Então não perca tempo. Inscreva-se agora
E ative o sininho para ser parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. Sua inscrição é o que nos motiva a continuar trazendo essas histórias exclusivas e arrepiantes só para você. Deixe seu gostei e assim você estará contribuindo para que mais relatos venham por aí.